Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho. Então Deus ama as pessoas, Deus amou você e provou esse amor enviando o seu Filho. Uma das formas de se provar o amor é se fazendo alguma coisa por quem nós dizemos que amamos. Óbvio que nós não vamos fazer coisas para quem nós dizemos que amamos que não estejam enquadradas ou respaldadas na palavra de Deus. Então ele diz aqui que para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, ele está ligado intimamente com a perdição eterna. Não o perecer com coisas aqui na terra, não o não ser bem-sucedido aqui na terra. Esse texto não fala disso. Não das pessoas que fracassam aqui na terra, em uma área da vida ou em outra, ou em duas ou três, sei lá. Mas ele está falando do perecer na eternidade. Do perecer, que é o dano da segunda morte, conforme a Bíblia diz. Porque nós estamos vivendo um tempo de um Deus amoroso, um Deus bondoso, de um Deus de misericórdia, mas nós nunca podemos esquecer que esse Deus também, ele faz juízo, ele julga também. Há uma historinha, uma ilustração, que diz que um rapaz, ele sempre cometia algumas falhas, e ele tinha um amigo, que ele sempre ia naquele amigo, e o amigo era advogado, e o amigo então pegava a causa dele gratuitamente e defendia ele em juízo. E ele fez isso uma, duas, três, várias vezes. E o amigo sempre ia e defendia ele, e ele saía em liberdade. Passou-se um tempo, ele cometeu uma falha, e ele procurou o mesmo amigo. E o amigo disse: agora eu não posso te defender mais. Não tem a menor possibilidade de eu te defender. Ele disse: rapaz, mas você é meu amigo, você sempre me defendeu. Ele diz: agora eu não posso, porque agora eu sou juiz, agora eu vou te julgar. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. João fala sobre isso. Mas já Apocalipse diz que nós iremos enfrentar, se permanecermos nesse pecado, um julgamento. Apocalipse 21 vai retratar isso. Então esse mesmo Jesus que hoje vai conosco, conforme Isaías diz, diante do trono de Deus, é o mesmo Jesus que estará amanhã no trono. A era da graça, ela tem um tempo determinado de começar e um tempo determinado também de acabar. Na sua vida, chega um dia que a graça cessa, porque aí vem o juízo. Não que a misericórdia de Deus acabou sobre a vida dos homens, ela não acaba. Mas chega um dia que a realidade das coisas, ela começa a vir à tona. O problema aqui está em crer. E o problema está em não crer. Para mim pode ser um grande problema o fato de ter que crer, que pode gerar um grande problema ainda maior pelo fato de eu não ter crido. Então ele disse que as pessoas que nele crê, para que elas não pereçam, mas elas têm a vida eterna. O que eu acho mais interessante
é que Jesus fala muito pouco sobre a nossa vida aqui na terra. Mas Jesus, ele fala muito, e ele ilustra muito, e ele deixou muito claro a visão da vida eterna. Querer viver isso, aí é um desafio, irmãos. Estar aqui pensando na eternidade é um desafio. Que nós vamos ter que todos os dias lutar contra a nossa natureza terrena, querendo simplesmente as coisas daqui, simplesmente as coisas perecíveis. Para nós não termos uma motivação equivocada quando servimos a Deus. Para nós não termos uma motivação equivocada no nosso culto a Deus. Para nós não termos uma motivação equivocada nas nossas orações, na nossa adoração, no nosso louvor. Termos a motivação correta é extremamente importante e é com certeza um divisor de águas em nossas vidas. Jesus aqui, ele não demonstra uma grande preocupação nesse texto em arrumar a vida das pessoas aqui. Óbvio que isso é uma consequência de quem crê nele. Mas ele demonstra uma preocupação que as pessoas venham crer para viver uma eternidade ao seu lado. Para que as pessoas venham crer para viver a vida eterna. Mas ter vida eterna e não ter morte eterna. Então ele vem. Deus ama a ponto de dar ele. Deus ama a ponto de entregar ele. Deus ama a ponto de liberar ele para passar as piores coisas e todas as coisas. Eu estava falando para os nossos pastores essa semana que ele é concebido como Deus. Ele nasce como homem. Ele morre como homem. E volta após a ressurreição como Deus. Sendo em todos os momentos 100% homem, 100% Deus. Justamente com o intuito de passar, de sentir, de viver as mesmas aflições, sentir as mesmas dores e as mesmas necessidades que qualquer homem pode sentir. A título de exemplo, fome, sede, medo, coragem, frio, calor. Então pensa nessa coisa aqui, nesse negócio aqui, quando a Bíblia vem e diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então em Jesus, nós temos a oportunidade de desfrutarmos a salvação. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, nem para condenar, nem para nada, mas para salvar. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão. Essa é a missão de Jesus. Jesus, ele não vem julgar você. É por isso que não é papel da igreja julgar as pessoas. Só os descrentes julgam as pessoas. Os que creem em Cristo não julgam ninguém. Passou-se a época que você via uma pessoa que não fazia o que você faz e você julgava ela. Que não gostava do que você gosta, então você se via no direito de julgar aquela pessoa. Não, essa pessoa aí, ela não tem a graça de Deus, ela não tem a unção de Deus, porque eu não concordo que ela tenha. Eu fico pensando, irmãos, o Sansão. Mas pior do que o Sansão, eu fico pensando no Samuel. Que cara horroroso, Samuel. Tem quanto tempo você não faz a barba, Felipe? Sua barba ainda está bonita.
Pensa Samuel, Felipe, não pode passar navalha nem na barba e nem no cabelo. Que aranzel de cabelo de Samuel. Ou podia passar? Não podia. Tinha um voto. Pensa naquele homem entrando diante do rei. E aí o Davi falou um negócio para mim esses dias, que quando a barba cresce, se não passar um produto, fica uma caatinga desgramada. Como é que chama o produto? É o trem, não. Você passa, fica cheiroso. E é verdade, quando a pessoa deixa a barba crescer e não cuida, fede. É porque cai caldo de frango, gordura de pastel, vai juntando. Cebola velha, resto de sanduíche com maionese, vai azedando tudo. Pensa Samuel naquela época suado, cansado no deserto. Já imaginou se você vesse Samuel, você aceitaria o ministério de Samuel com aquela feiura doida, aquele trem esquisito? E era um cara que não era político. Samuel não era politizado. Eu acho que se encontrasse com Samuel de noite, dava para correr dele. Não tinha o cabelo cortadinho, arrumadinho, cara esquisito. Isaías diz que Jesus era um homem que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Isaías diz que nenhuma formosura havia em Jesus. Mas era um homem desprezado, homem de dor, experimentado nos trabalhos, pelo qual não fizemos dele caso algum, diz a Bíblia. Então, amados, ele aqui, ele vai tratar de uma questão de não julgar as pessoas, mas de salvar. E aí, os fariseus têm um choque terrível com ele, porque ele não estava lá para apontar os dedos para as pessoas, mas ele estava lá para salvar as pessoas. Chega um ponto que ele chega ao ponto de dizer para eles: olha, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não vim em busca de justos, e sim de pecadores ao arrependimento. Olha que coisa incrível isso. Foi nessa que eu e você entramos. Foi numa dessa aí que nós fomos. Nós fomos pegos numa dessa aí. Pecadores com vontade de se arrepender, com vontade de viver uma vida nova. O problema às vezes não são os pecados que você comete. O problema é a indisposição de abandoná-los e a disposição de permanecer neles. Então ele não julga o mundo. Eu posso traçar um parâmetro para uma coisa bíblica e posso traçar um parâmetro para uma coisa antibíblica. Só posso até aí, mas eu não posso trazer uma definição se aquela pessoa é salva, não é, deixou de ser e tal. As pessoas falam a todo peito aberto: a pessoa que suicidou, ela não ganha salvação. Já vi um monte de gente falando isso. Você sabia que tem pessoas que suicidam que não estão fora de si? Ciência declara isso claramente. Irmãos, eu estava viajando ontem falando uma coisa, e uma irmã terminou de falar isso para mim antes do culto começar ali. Eu ontem dei uma crise de labirintite fora do comum, ainda não tinha dado daquele jeito. E estou até agora ainda, eu não estou beirando muito ali não. E aí eu fui viajar, e eu falei com o irmão: irmão, eu não posso dirigir, você tem que dirigir para mim.
Aí no caminho ele falou, você está bem? Eu falei, não, não estou ainda não. Ele falou, tem gente que morre, pastor, e não vê. E a irmã estava me contando que o marido dela se envolveu num acidente porque dormiu no volante, porque tem problema com diabetes, já era 2 horas da tarde e ele não tinha almoçado. Então ele saiu da mão dele e foi para outra mão. Não foi isso, irmã? Eu sei a história do acidente mais ou menos. Então ele saiu da mão dele e foi para outra mão e bateu numa pessoa muito conhecida nossa aqui também. Ele é ruim motorista? Não, ele desmaiou. Eu estou falando sobre julgamento. Ah, com esse cara irresponsável. Não, esse cara desmaiou. Ah, fulano cometeu um suicídio, agora ele foi para o inferno. Pesquisa sobre isso um pouquinho antes de você falar. A função nossa não é julgar. Não, nós não temos essa função. A função nossa é amar. Agora, eu não mostro amor com as pessoas que fazem tudo o que eu quero que elas façam. Eu mostro amor com as pessoas que fazem o contrário do que eu quero que elas façam. Mostrar amor para minha mulher, que faz cafezinho para mim todo dia cedo, faz almocinho, cuida de mim, me dá abracinho, de vez em quando dá beijinho, é uma coisa, meu irmão. Agora, demonstrar amor para uma pessoa que não faz nada por mim, ainda me critica, aí já é outro nível, irmão. Jesus não veio julgar você. Ah, você tem barba, eu não gosto de você. Ah, você não tem barba, eu não gosto de você. Ah, você tem cabelo curto, eu não gosto de você. Ah, você deixou o cabelo crescer, eu não gosto de você. Jesus não veio julgar as pessoas. Ele veio salvar as pessoas. As pessoas só precisam arrepender dos seus pecados. Arrepender de pecados pode ser uma manifestação pública e pode ser uma manifestação interior da pessoa. Pode ser uma manifestação no íntimo da pessoa. Só ela e mais ninguém. Pode ser uma coisa dela lá no travesseiro dela. Ela pode se arrepender, acabou. Não cabe a ninguém mais traçar um juízo sobre aquilo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que eu sou indesculpável, inexcusável quando eu julgo a quem quer que seja. E ele diz lá, porque tu que julgas, comete o mesmo, fazes o mesmo. O papel de Jesus narrado aqui não é dizer, olha, você faz isso, você... Não é. Uma das passagens da misericórdia de Deus que eu mais gosto é a mulher apanhada em adultério, que João narra sobre ela. Ali, irmãos, eu acho ali incrível a posição de Jesus. E é naquela posição que nós temos que andar, você sabia? Ninguém, vai ficar todo mundo contra. Todo mundo vai achar errado, todo mundo vai criticar. Mas eu vou ficar com quem precisa de ajuda. Irmãos, os caras que queriam matar aquela mulher eram caras importantes naquela comunidade. Jesus podia fazer uma média com eles, ele decide não fazer, então ele fica com ela. E ele então começa a dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ponto. Você é bom demais, então pode começar o apedrejamento. Ah, irmãos, aí começou a mudar toda a conversa. E aí eles vão embora. E ele diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram embora. Eles não te condenaram, não? Não, nem eu. Vai e não peques mais. Comece uma nova vida.
Comece uma nova etapa. Então, quando você encontra com Jesus, você tem a oportunidade de começar uma nova etapa na sua vida. E essa oportunidade que Ele te dá, você e eu, nós precisamos aproveitar ela bem. Nós não podemos desprezar a oportunidade de sermos uma pessoa nova em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso. Então ele não vem para julgar. Eu me acho no direito de julgar você, você se acha no direito de me julgar. Você se acha no direito de me julgar. Eu vou confessar umas coisas para vocês. Quando eu me converti, e durante um tempo da minha vida de crente, eu comecei a perder minha identidade. Minha identidade começou a ir embora. Eu mesmo, essa pessoa, começou a perder sua identidade, com preocupação com as pessoas. Eu me lembro o dia que eu me arrumei para vir para o culto, para a igreja, e aí eu cheguei para minha mulher de terno, só porque eu estava sem gravata. Aí eu falei para ela: o que você acha? Ela falou: eu acho que ficou bom. Parecendo que estava faltando um pedaço em mim. E aí eu ia lá, voltava. Eu lembro até a camisa que eu estava até hoje. Ela falou assim: não, ficou bom. Ninguém vai falar nada não. Irmãos, lá dentro era o mesmo homem, não mudava nada, não estava expondo nada, não estava escandalizando nada. Não estava escandalizando nada. Mas o que eu pensava? Olhe para mim, irmãos, o que eu pensava? Não vai ser legal. Mas aí eu fui si mesmo. Irmãos, eu tenho que ser livre para o dia que eu quiser botar um terno e andar na Governador Valadares, meio-dia, eu tenho que ser livre para fazer isso, é um problema meu. Eu tenho que ser livre para o dia que eu quiser colocar um terno, como os irmãos colocam, porque querem, e vir para o culto. Eu tenho que ser livre para fazer isso. Eu não pode se impor isso sobre a minha vida. E ninguém tinha colocado isso sobre a minha vida, mas eu achava, porque a religião dizia que todos os pastores crentes têm que usar terno, e eu pensava: meu Deus, se eu não usar, eu vou até para o inferno. Sabe? Estranho. Às vezes você não é nem o mesmo homem dentro de casa, só porque você se converteu. Você deixa agora de ser um marido tranquilo, porque agora tudo você usa a Bíblia para falar com sua mulher. Você só fala com ela em textos bíblicos. Ela fala: amor, o arroz acabou. Você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe? Tudo você fala. Olha, amor, a conta de luz venceu. O Senhor é a nossa luz. E aí vai, irmão, amor, a conta de água venceu. Aquele que tomar da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas jorrará de dentro de si rios de água viva. E aí você começa falando só na Bíblia. Só na Bíblia. Sabe o que é legal em Cristo? É você entender o que é pudor, o que é uma ética de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça, de uma criança, caminhar nisso. Você entender esse chamado de Deus para a sua vida, para ser livre.
para viver isso em Cristo Jesus. Então Jesus não veio julgar, Ele veio salvar. Agora, se eu rejeito essa salvação, lá no final eu serei julgado. Aí a Bíblia fala sobre isso. Então tem uma coisa que tem que ser forte em nós, que é chamada bom senso. O que o bom senso diz? Eu vou sair da minha casa, tá? Aonde eu estou indo? Eu estou indo na casa do Vieira passear. O bom senso diz uma coisa. Eu estou indo na casa do Vieira num culto. O bom senso diz outra. Mas pode agir diferente? Pode. Estou passeando, posso ir de chinelão se eu quiser, ele é meu amigo. As coisas, bom senso vai, eu vou lá falar com o prefeito. Então tá, o que o bom senso diz? Eu vou de camiseta cavada e tal. Não, o bom senso diz outra coisa. Mas ele não é Deus, é só um homem. Mas o bom senso diz outra coisa. E eu tenho que caminhar em cima disso. Agora, as pessoas não podem ser julgadas pela cara delas. Nós temos que respeitar isso nas pessoas. Amém? Então vamos lá para terminar aqui. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Aí já mudou a conversa. Quem nele crê não é julgado. Ponto, acabou. Por que não é julgado? Porque lá no Apocalipse vai falar sobre o grande juiz do trono branco. A igreja não é julgada lá. A igreja estará lá, mas a igreja não será julgada. Aqueles que crêem estará lá, mas não para ser julgado, para julgar o mundo com ele. Agora, quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui não é quem não crê na placa de igreja, não, irmãos, é quem não crê em Jesus. Pastor, eu não concordo com isso. Irmão, não estou nem aí se você não concorda. Eu sou cristão e eu concordo com o que Jesus disse. Para mim é o suficiente o que ele diz. Então isso aqui, ele fala isso aqui uma palavra de juízo. Dentro do cristianismo, e eu como cristão acredito que o cristianismo é verdade, que a palavra de Deus é a verdade, eu creio que isso aqui é uma verdade. É por isso que eu vivo em cima disso, eu prego em cima disso, e eu baseio a minha vida em cima disso, irmãos. Então a questão aqui é muito simples. Quem nele não crê é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porém, não dá o direito a ninguém julgar ninguém. Não é um direito meu, é uma questão do Senhor. É interessante quando eu julgo as pessoas, sabe o que eu faço? Deus está sentado no seu trono, aí eu vou lá e digo, Deus, levanta daí do seu trono. Ele diz, o que foi? É porque eu preciso julgar ali meu próximo ali. O senhor sabe que eu não gostei do meu próximo, eu vou julgar ele. Então é isso. O senhor sai daí. A prerrogativa do senhor agora vem para mim. Então é o meu direito julgar, eu vou julgar, Senhor. Irmão, não dá certo. Não vai funcionar. Não vai prestar. Glória a Deus. O que vocês acham disso? Nós temos que praticar esse negócio. E é interessante, quando você começa a praticar isso aqui, você começa a amar as pessoas independente do que elas fazem. Independente do que as pessoas são, irmãos, começa a acontecer algo de Deus na sua vida, algo do Senhor na sua vida. Eu estava conversando com uma mulher, uma irmã,
E ela, aqui na igreja mesmo, ela me contando a história dela, eu falei: irmã, a coisa mais fácil que tinha para mim é dizer para a senhora que isso é demônio, e nós resumir aqui agora com uma oração. Mas eu acho que não é demônio, irmã. Porque é muito fácil, irmãos, nós culpar alguém. Sabe? Então vamos logo julgar nas costas de alguém, e alguém é o culpado e pronto, e nós fingimos que está tudo bem. Mas irmãos, o diabo, ele é muito astuto. Mas acima de toda ação maligna está a graça e o poder de Deus que nós precisamos e devemos confiar. Nós precisamos e devemos acreditar na graça e no amor de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus não veio julgar você. Ele veio salvar. Porém, se você não crê, você já está julgado.